São Paulo, tá bom? Olha aí, rapaziada, São Paulo ainda confia na recuperação de Pablo Maia. Apesar de uma atuação abaixo do esperado na Bolívia, realmente ele jogou muito mal, Pablo Maia continua contando com a confiança da comissão técnica. O São Paulo acredita que o volante pode recuperar protagonismo sob o comando do técnico Dorival Júnior. Foi justamente com o técnico que o Pablo Maia viveu o seu melhor momento, chegando inclusive à seleção brasileira. A avaliação interna é que o Dorival conhece o jogador e pode ajudá-lo a reencontrar o seu melhor futebol. Cara, tem informação sobre isso? Esse tipo de informação tem 3 meses, desde que o Dorival chegou. Que o São Paulo acredita que o Pablo Maia vai ser recuperado com o Dorival. Tem informação de 3, 4 meses, desde que o Dorival chegou, tem esse tipo de informação. A informação que traz o Alexandre Vieira, né? Não estou falando do Alexandre Vieira, estou falando no sentido de que o Dorival vai recuperar, que o São Paulo acredita que vai recuperar. Cara, ele jogou muito mal na Bolívia, né? Muito mal mesmo, foi um péssimo jogo dele, né? Inclusive no gol do Bolívar, né, cara? Você vê a distância ali que ele tá do jogador que finaliza de fora da área e faz gol, ele tá muito longe, né? Tipo assim, ele deu um espaço muito grande, uma liberdade muito grande pro jogador finalizar, e ele veio numa fase muito ruim, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Rapaziada, mano, a próxima notícia aí é referente Jonathan Calleri, galera. Sim, porque Calleri e um outro jogador do São Paulo estariam se brigando ali, né? Não se batem ali no dia a dia. E ficou muito explícito isso no jogo contra o Bolívar, né? Porque depois que acaba o jogo, o Calleri vai reclamar com o Wendel. Sim, logo com o Wendel. Vai reclamar com o Wendel e o Wendel fala: eu não sei mais o que ele quer que eu faça. Então, vem acontecendo frequentemente, né? Não foi uma vez isolada. Tem um racha no elenco aí do São Paulo. Não sei se outros jogadores participam desse racha, mas que é certeza, Jonathan Calleri e o Wendel, isso é certeza, beleza, galera? E você ficaria do lado de quem? Do Wendel ou do Calleri? Aí não dá pro Wendel, né? Com todo respeito ao Wendel, não dá pra competir com o Calleri. Calleri, capitão do elenco, Calleri vem fazendo os gols dele ali, né, rapaziada? Fez gol contra o Flamengo, contra o Grêmio foi gol do Marcos Antônio, né? Mas ele chutou a bola pra rede, então não dá pra competir com o Jonathan Calleri. E agora tem o Iago, né? O Iago estreou aí contra o Bolívar. Na minha opinião, ele foi bem demais. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito disso e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é referente aos 2 próximos jogos aí do São Paulo e também aí sobre um jogo que acontece no dia 4 de novembro. Primeiro vamos falar desse jogo do dia 4 de novembro, tá confirmado, beleza? O jogo será contra o Corinthians na Vila Belmiro. A diretoria do São Paulo é tão incompetente que além de vender o show, é claro que não foi essa diretoria, né? Não foi o Rafinha, não foi o Arrim Assis Júnior, mas foi Júlio Casares e companhia. Venderam aí e não tem o que fazer, tá no contrato, já era. E o São Paulo parece que não tem casa, né? Parece que não tem casa porque fica jogando no estádio do RB Bragantino, joga na Vila Belmiro, joga não sei aonde, no Canindé e vai perdendo os jogos aí durante a temporada. Agora vamos jogar um clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, é um negócio absurdo. Mas eu quero falar sobre o retorno do Morumbi, é isso aí, porque sábado 9 horas da noite contra o Coritiba, o São Paulo joga e galera, já tem mais de 30 mil ingressos, 35 na verdade, mais de 35 mil ingressos vendidos. Não sei ainda no site se tem, mas tinha ingresso lá R$10, a meia R$10, se eu não me engano é na arquibancada sul, então atrás do gol lá tava R$10, então bora apoiar o time, galera, bora apoiar o time, porque se nós não apoiarmos, a diretoria, ó, tá pouco se lixando pra gente. Então vamos apoiar o São Paulo. O São Paulo precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Tá feia a nossa situação. E também eu vou chamar vocês pra ir na terça-feira contra o Bolívar. São Paulo aí precisa de uma vitória simples pra classificar. Eu espero em Deus que a gente não tome nenhum susto, né?
eu estarei lá, então compre aí seu ingresso, garanta seu ingresso e bora pra cima. Deixe aí nos comentários a sua opinião e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia é mais uma resenha, né, galera? É mais uma resenha aí, eu queria perguntar pra vocês. Rapaziada, o Memphis não renovou com o Corinthians. A torcida do Corinthians estava toda iludida, não, o chefinho vai ficar, não sei o que. Não conseguiram renovar o contrato com o Memphis e pior, o Memphis soltou uma nota lá no Twitter, no Instagram, falando que tá decepcionado com a diretoria do Corinthians, que as coisas não vão ficar assim, que ele vai se vingar, que não sei o que. E aí logo em seguida sai uma notícia no GE, galera, falando que o Memphis quer ficar no Brasil, ele vai jogar no Brasil, não vê nenhum problema de jogar por outra equipe, ele quer continuar aqui no futebol brasileiro e tem clube aí até rival do Corinthians que pode fazer proposta pelo Memphis. Muito provavelmente essa equipe rival é o Palmeiras por conta da saúde financeira. Mas em um universo paralelo aí, você aceitaria o Memphis? Imagina a cara dos corintianos ao ver o Memphis jogando no São Paulo. Vale lembrar aí que o salário dele é enorme, São Paulo tá devendo até a alma, então, na minha opinião, é muito difícil disso acontecer. Mas comenta aí a sua opinião e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia eu quero falar com vocês aí sobre o Osório, galera. O Osório tá muito difícil do São Paulo segurar esse atleta, muito difícil mesmo. Já foi difícil aí quando a Udinese veio com 12 milhões de euros e agora tem uma nova proposta chegando pelo Osório, galera, cerca de 18 milhões de euros. Aí é muita grana pelo zagueiro. São Paulo aí vai ter que se esforçar demais para não aceitar essa proposta. Lembrando que a ideia do São Paulo é vender por cerca de 20 milhões de euros. 18 milhões já tá muito próximo do que o São Paulo quer. Lembrando que o Beraldo foi vendido por 22 milhões de euros. O Osório é um grande jogador, um jogador aí que, na minha opinião, se permanecer no São Paulo, vai dar continuidade, vai continuar sendo titular. Mano, esse moleque é muito bom e na mão do Dorival acredito que ele vai conseguir aí evoluir bastante. Então, quero saber a sua opinião, se você negociaria o Osório por 18 milhões de euros. É bastante dinheiro, vamos torcer aí para o São Paulo não aceitar, mas se aceitar, né, fazer o quê? Aí vai ter que dar oportunidade para a nova garotada aí, tem o Isaac também, que é da base. Então, deixe aí nos comentários a sua opinião referente ao Osório e vamos para a próxima notícia. Agora a notícia de mercado da bola, mas antes eu peço aí, na moral, deixa seu like. Quero lembrar você de deixar o seu like, clicar no botão hypar e comentar todos os assuntos aqui que debatemos nesse vídeo. Galera, agora é o seguinte, o São Paulo de maneira oficial abriu conversas com Alan Guimarães, Alanzinho, rapaziada, o Alanzinho aí foi revelado no Palmeiras, ele é baixinho, joga muita bola, estava lá em Portugal e pode chegar ao tricolor. Ele é meio campista, faz a função ali de camisa 10, visão de jogo, coisa aí que o São Paulo não tem, né, mano? Desculpa, mas não dá pra colocar o Luciano de camisa 10 pra armar jogadas. O São Paulo há muito tempo precisa de um jogador com essas características. Eu nem me recordo quem foi o último jogador com essas características, eu não sei, eu acho que foi o Benítez, foi o James Rodrigues também, mas nem jogou no São Paulo, né? Então, o São Paulo abriu conversas, o Alan Guimarães vai ficar livre no mercado e aí facilita muito a vida do São Paulo essa possível contratação. E aí, rapaziada, qual a sua opinião referente ao Alan Guimarães? Você vê com bons olhos essa chegada ao tricolor? Acredita que ele poderia ser titular? Mano, ou teria que mudar o esquema tático? O que você acha? Porque o São Paulo tá utilizando até o Marcos Antônio para fazer essa função, né? Mas o Marcos Antônio é para jogar um pouquinho mais recuado. Deixa aí no... Assisti uma parte do Tricolaços lá, do Arnaldo Tironi ali com a galera, e o futuro aí candidato a presidente do São Paulo, né? O Rogério Caboclo, ele estava lá sendo entrevistado por eles, e aí você vê que é tudo mais do mesmo, gente. Gente, é tudo mais do mesmo esses conselheiros. Eles não têm solução. Olha o que o cara falou. Olha, eu achei aqui um absurdo, tá? Olha só. Falando se caso ele fosse presidente do São Paulo, que ele já conversou com instituições financeiras, que inclusive algumas instituições, segundo ele, o São Paulo não as procurou, mas que ele já sabe que se caso ele precisar e for presidente, ele já conversou com essas instituições financeiras aí para saber como elas reagiriam a ele, presidente do São Paulo. Ou seja, o cara já está prevendo buscar mais empréstimos. Então, galera, é aquilo.
Mais empréstimos, empréstimo, bola de neve, não paga ninguém, é transfer ban atrás de transfer ban. Agora, daqui para frente, o São Paulo está nessa situação. Gente, assim, quando que todo mundo vai entender de vez que lá eles não estão preocupados em tirar o São Paulo desse buraco? Ninguém, eles não vão conseguir fazer isso, eles não têm competência para fazer isso, nem gestores eles são, galera. E é um pior do que o outro. Então a tendência é a gente se afunilar cada vez mais num buraco e cada vez fica mais sem saída. O São Paulo só teria agora vai continuar, a gente vai continuar tendo o São Paulo, continuar torcendo, a gente vai ficar patinando, a gente vai comemorar mais vitória quando um rival foi eliminado do que propriamente nossa vitória. São 14 jogos, por exemplo, que nós estamos aí sem vencer. 14 jogos. Já, né? Não, em 14 jogos, uma vitória. Nos últimos 14 jogos do São Paulo, uma vitória apenas. São 8 ou 9 jogos aí sem vencer. Então, olha a situação. O clube que precisa, para quem precisa de dinheiro para sobreviver no futebol, não tem, vai tirar de onde? Né? Não tem mais receita para antecipar. O São Paulo está numa situação crítica e é a torcida que salva. Não é a torcida que conduz, é a torcida que salva. Sábado contra o Coritiba, depois de amanhã, já foram vendidos aí mais de 23 mil ingressos e a tendência é a torcida mais uma vez agora, né, começar a ter mais presença no estádio do Morumbi para poder salvar o São Paulo, porque o São Paulo aí corre um sério risco ainda esse ano no Campeonato Brasileiro. É por isso que o Dorival, a diretoria, deu ênfase, deu importância para a Sul-Americana, jogou com o time titular lá, para ver se avança um pouco de fase, para ver se arrecada um pouco mais de dinheiro. Olha a situação, sofrendo transfer ban e não tem aí 200 mil reais, não pagam parcelas de 200 mil reais. E mais uma vez, né, a diretoria do São Paulo solta nota dizendo que não, entrou um acordo, que fez um acordo, que vai pagar, tá esperando as partes se acertarem. E aí vem o presidente do Novo Horizontino e diz, não, São Paulo fez acordo, não arcou com as parcelas. Eu acredito nele, porque ele não teria por que mentir. Tá cobrando, foi na justiça contra o São Paulo. Eles não estão pagando, gente, o Jorginho. São Paulo comprou o Jorginho desde o final do ano passado. Os caras não estão pagando. E detalhe também, né? A gente viu aí recentemente o presidente do CRB ridicularizar o São Paulo. Dizer, olha que proposta bizonha, o São Paulo quer tirar o nosso centroavante, que era o Mikael, por empréstimo com opção de compra depois de uma temporada. Não, quer comprar 2 milhões de euros. Olha a situação que está o São Paulo, gente. Infelizmente, chegou numa situação que não é que a gente tá falando, torce contra, não, porque a gente torce muito a favor. Por isso que a gente critica tanto, a gente critica essas pessoas que lá estão. Eles não estão sendo capazes de tirar o São Paulo dessa situação. É uma notícia pior que a outra. E olha, as coisas, inclusive, por exemplo, uma notícia pior que a outra, o Rafinha aí, que é o diretor executivo do São Paulo, ele foi denunciado pelo STJD por xingar o árbitro em derrota do São Paulo para o Grêmio, galera. Né? O Rafinha aí, o executivo de futebol, foi denunciado pela Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por ofensas ao árbitro André Luiz Policarpo Bento depois da derrota para o Grêmio por 2-1 no último sábado, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro relatou na súmula do jogo uma reclamação do executivo. Segundo o documento, o dirigente abordou o André Luiz no túnel de acesso ao vestiário depois da partida e terminou as manifestações com xingamentos, tá? E aí, conforme a súmula, o árbitro escreveu o seguinte, abre aspas aí, Rafinha falando, pô André, você fez um grande jogo, deveria ter ido ao VAR analisar o lance do Luciano, tomar no... sou eu mesmo que estou falando, essa P de VAR aí, ó. Rafinha foi denunciado no artigo 258 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código e pode pegar de 15 a 180 dias de suspensão. Mas convenhamos, né? Essas regras aí do Brasil, também dá nada isso aí. Os caras pagam lá uma cesta, ação comunitária. Isso aí, se pegar 2 jogos também, é isso que acontece. Aqui, a organização do futebol é esse aqui. Mas sendo do São Paulo, não duvido nada que ele pegue aí pelo menos uns 3, 4 jogos. Vai saber, né, meus amigos? Então é isso, gente. As movimentações do São Paulo estão desse jeito, galera. O que está acontecendo é que sábado a torcida tem que ir lá salvar mais uma vez.
até porque esse time aí, né, ele não joga sem torcida. E o que acontece? Nossos crias de Cotia, Pedro Ferreira e o Jorge, vamos falar muito sobre ele daqui a pouco, foram titulares mais uma vez em amistoso da Seleção Brasileira Sub-20. Em outro jogo contra a Bolívia, a Seleção Brasileira venceu por 2-0 e encerrou o seu período de teste. Com isso, os Made em Cotia retornam ao Morumbi nos próximos dias, tá bom? Eles estavam aí servindo a Seleção Brasileira de base. Eu não vou lembrar agora qual exatamente é o campeonato, tá? Já até comentei sobre isso em outro dia. No começo de 2027 vai ter um campeonato, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, é o Sul-Americano, que a Seleção Brasileira vai jogar. E o Brasil está aí em fase de preparação para esse campeonato que vai começar no começo de 2027, o Brasil está se preparando. E o Jorge e o Pedro Ferreira foram titulares aí, mais uma vez, né, já tinham sido titulares no primeiro amistoso contra a Bolívia e no segundo amistoso também contra a Bolívia, ambos foram titulares aí da Seleção Brasileira de base. Eu gosto bastante dos dois, tanto do Pedro Ferreira quanto do Jorge, né? São dois jogadores aí bem interessantes que o São Paulo tem nas suas categorias de base, beleza, rapaziada? Seguinte, vamos mudar de assunto aqui agora. São Paulo tá aí já se preparando, né, cara, já para esse confronto contra a equipe do Coritiba, jogo importantíssimo para o São Paulo no próximo sábado. E tá aí, ó, Alexander Vieira, elenco do São Paulo vê jogo contra o Coritiba como uma final. Depois do empate com o Bolívar, o elenco do São Paulo ficou com a sensação que pode iniciar uma reação na temporada. Ficaram com a sensação, né? Internamente, esse confronto contra a equipe do Coritiba, no próximo sábado, é tratado como uma final. A expectativa é de cerca de 50 mil torcedores no Morumbi, no reencontro da equipe com o estádio após a pausa à Copa do Mundo. A avaliação é que os próximos 2 jogos contra Coritiba e Bolívar serão fundamentais para recuperar resultados, confiança e aproximar novamente a torcida do time. Concordo plenamente. Aí esse jogo é a final e fico feliz também que as pessoas do São Paulo tratam esse jogo como uma final, porque, cara, São Paulo não ganha esse jogo, irmão, a gente vai entrar numa situação mais complicada do que já tá, porque já tá complicado, o negócio já não tá legal. São Paulo tá 8 jogos, só isso, só 8 jogos sem ganhar no Brasileiro, e agora a gente enfrenta o Coritiba em casa com a obrigação de vencer, que tem que fazer 3 pontos de qualquer maneira, E a torcida do São Paulo vai fazer a sua parte como sempre fez. Do mesmo jeito que São Paulo, que a torcida do São Paulo salvou o time de rebaixamento em anos anteriores. Mais uma vez, no sábado, o Morumbi vai estar lotado com grande público, né? Essa informação que tinha mais de 30 mil já ingressos vendidos. Então a expectativa é de ter pelo menos 50 mil pessoas no Morumbi no próximo sábado para empurrar esse time do São Paulo aí rumo à vitória. A parte da torcida vai ser feita, tá? A torcida vai cantar, vai fazer festa, vai apoiar, vai cantar os 90 minutos. Agora, os jogadores, o time do São Paulo tem que fazer a sua parte dentro de campo. Eu não acho que, se for pegar especialmente esses 4 jogos pós-Copa do Mundo, não acho que seja tudo um lixo, não, acho que tem coisas positivas. São Paulo jogou bem em alguns momentos, mas tem erros gravíssimos aí, que custaram vitórias nesses 4 jogos depois da Copa do Mundo. Então a gente espera que o time consiga aí melhorar nesses aspectos, que diminua drasticamente a quantidade de erros individuais que acontece no time, né? Porque eu não acho que seja tudo um lixo, meu Deus, o time é uma porcaria, não sei o que, não, cara. Tem momentos bons, cara. Contra o Atlético Paranaense, São Paulo fez um bom primeiro tempo, fez um bom jogo contra a equipe do Flamengo, né? São Paulo jogou bem contra a equipe do Flamengo. Fez muito bom primeiro tempo ontem contra o Bolívar, né? No caso, na terça-feira. Muito bom primeiro tempo naquela partida, né? Então, teve coisas boas, né, cara? Agora tem que corrigir realmente aí, porque os erros são tão grotescos, são tão grandes que vem acontecendo nos jogos do São Paulo, que, ó, a gente até esquece que tem uma coisinha boa aqui, outra ali, né? Que o time mostrou algumas boas coisas aí nessa volta, mas a gente tem que ver uma evolução
aí ao longo dos jogos. A gente espera que já aconteça nesse próximo jogo contra a equipe do Coritiba. E isso aqui que o Alex Oliveira botou é verdade, cara. Os 2 próximos jogos, cara, vão ser aí fundamentais para o São Paulo ter uma virada de chave. É você ganhar do Coritiba sábado, fazer 3 pontos, dar uma respirada no Brasileirão, voltar a vencer. E na terça-feira, também no Morumbi, ganhar o jogo e se classificar para a próxima fase. Para mudar aí essa energia ruim, os jogadores ganharem confiança. Aí a gente mudar um pouco, né, cara, esse cenário negativo aí de crise que o São Paulo vive há bastante tempo, né, rapaziada? Enfim, vamos seguindo aqui. O lateral esquerdo, o Wendel, vai ter que abrir o olho porque o Iago tá chegando. Pois é, a gente pôde apurar internamente que não só a estreia do jogador foi muito bem avaliada, do Iago, mas também que há um entendimento de que o Iago pode realmente brigar por posição para ser titular com o Wendel e ajudar também o lateral em alguns revezamentos. Era um plano que o São Paulo tinha, inclusive, para o Enzo Dias. Só que o Enzo preferiu não dar seguimento à sua permanência dentro do São Paulo, criou todo esse caos que aconteceu, recaiu o rendimento nos treinamentos, e o São Paulo entende que o Iago pode ser um jogador que possa suprir essa ausência do Enzo Dias. O Wendel, ele é um jogador que tem um cuidado muito grande por parte da comissão técnica na questão física, né? Até esse foram um dos motivos e justificativas para que ele não fosse para o confronto na altitude, porque por mais que o São Paulo tenha ficado 2 semanas trabalhando, quando você tem uma sequência de jogos, né, de 3 dias de diferença, tem um fator recuperação, e por mais que tenham atletas hoje no São Paulo, como Jonathan Calleri, Luciano, alguns atletas que têm um bom rendimento, um bom índice de recuperação de um jogo para outro, que aguentam cargas de uma sequência de jogos, não seria o caso do Wendel, que a gente sabe que no próprio São Paulo sofreu com algumas lesões, a maioria delas foram musculares, né? Foram poucas as lesões de torção, alguma coisa nesse sentido. Foi sempre por conta de um fator físico e muscular. Então, por conta até de preservar um pouquinho o jogador nesse quesito, porque ele estava com um índice moderado ali de possibilidade de contusão, então o técnico Dorival Júnior preferiu colocar o Iago. A sua atuação foi muito bem aprovada e há esse entendimento de que o Dorival poderá promover esse revezamento entre os dois. Então, a depender das características do adversário, a depender também desse fator físico, num jogo joga um, no outro joga o outro, o Wendel joga 2 jogos, mas o Iago também acaba entrando no outro. Durante os jogos também, como aconteceu na Bolívia, você pode também fazer com que um seja substituído para o outro, poder ter alguns minutos, ter uma oportunidade. Então o Iago vai começar a ser um jogador que vai causar um pouquinho deste incômodo para cima do Wendel, visando a titularidade e o revezamento durante toda a temporada, tá? Para a gente avançar, a votação de segunda-feira para a mudança do Estatuto do São Paulo já está começando a ferver e vai ser uma situação bem mais política, talvez, o que a gente tem conversado internamente com alguns conselheiros, seria uma prévia do que a gente pode ver nas eleições daqui para frente. Por quê? Porque há uma separação muito clara das pessoas que querem ou não a reforma estatutária. Dificilmente e infelizmente as ideias que estão sendo postas nessa reforma estatutária serão debatidas e discutidas. Vai ser muito mais de quem está assinando essa reforma estatutária do que propriamente analisarem quadro a quadro e entenderem que pode ser alguma coisa viável. Essa reforma estatutária, por exemplo, é uma reforma que tem muitas ideias do Dauro Speranzini, do pessoal do Novo São Paulo, que querem realmente fazer uma mudança estatutária. Era a ideia ter SAF, uma possibilidade disso, uma reforma do clube social do clube de futebol, mas isso não aconteceu, isso foi barrado inclusive pela Comissão de Ética. Então eles tentaram ao máximo possível fazer mudanças significativas no projeto, nas propostas estabelecidas para essa mudança estatutária, inclusive com um compliance um pouco mais forte, com o conselho de administração mais ativo, com o presidente não tendo tantos plenos poderes como vem sendo nos últimos anos. Mesmo no regime presidencialista, você teria alternativas para que não ficasse centralizado toda essa questão. Enfim, eu até acho que a gente poderia debater, e são pontos importantes e interessantes nessa reforma estatutária, mas o que se conversa, mesmo a oposição deve votar em massa nessa reforma estatutária, porque eles entendem que por mais que, por exemplo, seja um projeto do grupo do Wolter, e muitos ali colocam que é o projeto do Wolter de reforma estatutária, eles entendem que são reformas plausíveis, que são reformas que podem ajudar o São Paulo a começar a trilhar um novo caminho. Já pessoas da situação, por ser
uma reforma com a batuta e tutela de ontem, eles estão justificando isso. Não, é a reforma estatutária do ontem. A gente não pode aprovar porque é do ontem. Então não há mais um debate de ideias e possibilidades. A situação até poderia, né, montar a sua reforma estatutária e colocar para jogo também qual que seria a melhor reforma estatutária, mas não. Vai ser um teor muito mais político e a gente pode ter um ensaio, um ensejo daquilo que pode ser realmente essas eleições, porque se essa reforma estatutária for barrada, a gente vai ver a contagem dos votos, a gente pode ter uma noção de que a situação estaria mais forte neste momento do que a oposição e vice-versa. Então vai ser interessante para ver como é que vai ser essa votação, porque a gente vai ter esse norte, a gente vai ter essa prévia do que pode ser as eleições lá no final do ano. E os grupos de situação, 5 dos 6 já falam abertamente que vão recusar essa proposta de reforma estatutária e a oposição já tem falado que é uma proposta de reforma estatutária interessante. Então, e tem todas essas questões do caboclo que a gente já falou sobre isso, de oposição e situação ainda também não estarem bem plenos sobre essa situação. A oposição, acho que nem tanto, a oposição já deixou bem claro que não vai apoiar o Rogério. Então, é mais ou menos isso, né? E, infelizmente, acho que a notícia em si, agora já trazendo um pitaco de opinião, é triste para vocês verem como muitas das questões do São Paulo são muito mais umas questões políticas, sobre nomes e mais nomes, do que propriamente algo para o bem do São Paulo, porque acho até que seria bom para o São Paulo uma reforma estatutária, se não fosse essa, algum tipo de reforma estatutária, porque se o São Paulo chegou na situação que está nesse momento, foi muito por conta desse governo que tem hoje dentro do São Paulo, esse governo presidencialista, centralizador, com pouca governança, com pouca transparência, com pouca fiscalização, que eu acho que é muito importante. Aí só um ponto de bastidor político, o Caboclo, ele ainda insiste realmente em ser candidato, ele ainda quer realmente ter esse parecer, e aí a Cléo Prado, hoje ela é diretora do Feminino, é uma informação que foi dada inclusive lá pelo Ramone Ártico, ela deve ser a vice, né, na chapa que ele está montando ou que ele quer montar, e é óbvio que isso ainda vai ser debatido, porque não é algo 100% cravado que a gente pode colocar hoje, só que a ideia seria colocar a Cléo Prado ou qualquer outra mulher para trazer essa responsabilidade, esse ar de que tipo, não, eu não tive problemas lá naquela questão com a CBF, com aquela secretária, não teve nada disso, sou um novo homem, tá tudo bem. Então, muitos entendem que ele tem usado desta forma a Cléo Prado ou qualquer outra mulher que esteja na chapa dele para trazer um pouquinho mais desse ar de não tem nada a ver isso que vocês estão me acusando.